Vamos fazer a correção de português da última aula de quinta-feira, Caminhos da Língua, sobre artigo, da página 108. A primeira questão pede para reler o texto a seguir e as explicações relacionadas ao uso das palavras destacadas. Então, na letra A, o narrador identifica qual é a novidade oferecida por um vintém. Então, acredito que todos responderam que não. Por quê? Porque no texto, essa novidade é uma surpresa. Então, o narrador, ele não identifica qual é essa novidade oferecida por um vintém, porque a novidade é uma surpresa. Na letra B, circule a palavra a seguir que acompanha a palavra novidade no texto. Então, na palavra, qual é a palavra que acompanha a palavra novidade no texto? É o artigo uma. Lá no texto diga, berém, bem, bem, uma novidade por um vintém. Então, a palavra que vocês vão circular é a palavra uma. Então, aí tem os artigos, né? Nós vimos aí que os artigos indefinido e definidos são esses aí. Que os artigos o, a, os, as, uma, uns, uma, eles acompanham o quê? Um substantivo que pode estar no singular, no plural, ou no masculino ou no feminino, né? Então, no masculino é quando eu se refiro ao menino. Ele está o quê? No singular. Os, quando está no plural. Então, no singular é quando eu me refiro a uma só coisa. E no plural é quando é mais de uma, certo? Então, a palavra que acompanha a palavra novidade é o artigo uma. Complete cada espaço antes das palavras ou expressão a seguir com a palavra que aparece antes dela no texto. Então, qual é o artigo que se usa para se referir praça? É o praça ou a praça? Então, é a praça, né? O artigo a, que ele está no feminino e no plural. Então, o artigo a. Bando de meninos, qual é o artigo que eu utilizo? Né? Bando de meninos. E rodinha é o artigo uma, certo? Então, na letra D diz as palavras praça, bando e rodinha. E as palavras que você escreveu imediatamente antes dela, no item anterior, estão no singular ou no plural. Então, os artigos que vocês completaram lá na letra C, a, e uma, ela está no singular ou no plural. Então, a resposta, todas estão no singular, né? Porque estava se referindo a um só objeto. Na letra E está pedindo para circular a palavra masculina que você encontrou antes de um substantivo masculino. Então, a palavra que vocês vão circular, quem não escreveu o texto pode só botar o traço, aí responder que a palavra é que foi colocada antes da expressão bando de meninos, certo? Continuando aí a questão 2, reler o trecho a seguir, retirada do conto, a aposta. Aí tem um texto aí, um trecho do texto que diz: quando viu o menino, Nasrudin tentou contar por meio de sinais o que havia acontecido. Ele fazia círculos com os dedos, apontando para sua cabeça para explicar o desaparecimento do turbante. Mas o menino era meio tonto e entendeu tudo diferente. Achou que era para ele jogar a sopa na cabeça
de Naslundim, e não perdeu tempo, virou o prato em cima dele, e a sopa quente deixou Naslundim de verdade ensopado. Mesmo assim, o mulá não disse uma única palavra. Pouco depois, a mulher voltou e ficou horrorizada quando viu que a casa tinha sido revirada, que estava maior bagunça e que muitas coisas haviam desaparecido. Ao encontrar Naslundim sentado na sala, coberto de sopa, tirando os grãos de arroz que estavam grudados na sua barba, ela esqueceu completamente a aposta e perguntou: meu pobre marido, o que aconteceu? Aconteceu que você perdeu a aposta, porque foi você quem falou primeiro, disse Naslundim. Então, na letra A, está pedindo o quê? Para circular no texto os artigos em destaque que acompanham o substantivo feminino no singular. Então, como o texto era grande, eu quero que vocês escrevam, passe um traço na letra A e escreva quais foram os artigos que vocês conseguiram identificar no texto. Os artigos substantivo feminino e no singular. Quais foram? Então, circule os artigos que acompanham o substantivo feminino. Então, lá no trecho, quando diz assim, mas o menino era meio tonto e entendeu tudo diferente, achou que era para ele jogar a sopa na cabeça de Naslundim. Então, o artigo A, que antecede a palavra sopa. Então, nesse trecho, é esse A aí, que é o artigo, ele é feminino e está no singular. Vamos ver onde é que tem mais. E lá mais no final, concluindo o terceiro parágrafo, quando diz assim, que ele esqueceu completamente a aposta e perguntou. Então, o A aí também ele está no singular e no feminino. Na letra B, pede para pintar no texto os artigos em destaque que acompanham o substantivo masculino no singular. Então, vocês não vão pintar no texto, vocês vão escrever que o artigo que vocês conseguiram foi o O, que ele é no singular e também é masculino. Quando diz assim, quando viu o menino. E lá no segundo parágrafo, quando diz assim, virou o prato em cima dele, virou o prato. Então, é aí. Na letra C, assinala a alternativa correta nesse trecho do texto, o artigo os em destaque que acompanha. Então, o artigo os, ele é um substantivo masculino no plural ou é um artigo no masculino no plural? Vamos lá, ver o que foi que vocês colocaram. Então, ele é um substantivo masculino no plural, né? Os. A resposta é um substantivo masculino no plural. Na letra D, quando o narrador conta, achou que era para ele jogar sopa na cabeça de Naslundim, é possível saber que a sopa era essa? Se sim, qual? Então, a resposta é sim. Era a sopa que em um trecho anterior do conto, a esposa de Naslundim havia pedido ao filho da vizinha que levasse ao mulá, né? Na letra E, pede para vocês conversarem com colegas e responder, mas por via dos fatos não tem como, né? Mas aí vocês podem responder. Porque antes da palavra aposta foi usado o artigo a e não o artigo uma? Porque o artigo a, ele é usado no texto, especifica a aposta de que se fala. A que foi feita entre Naslundim e a esposa. Não se trata de qualquer aposta, mas de uma aposta já conhecida. Então, aí
finalizando o assunto aí sobre artigo da página 108 e 109. Porque os artigos, eles são elementos que contribuem também para a coesão de um texto. Então, no caso, a palavra aposta, inicialmente acompanhado de um artigo indefinido, mas nas demais ocorrências passa a vir com o artigo definido a, isto visto que se trata de uma retomada. Então, vocês mais uma vez relembrando, os artigos definido é o, a, que ele está no singular, os e as que está no plural. O indefinido é um, uma, uns e umas. Então, ele pode estar tanto no singular como no plural, como no masculino ou no feminino. O masculino, como eu se refiro ao o, os, uns. No feminino, a, as, uma, umas. Certo? Vamos aí concluindo a correção de português de quinta-feira.